vamos retornar agora aos nossos estudos, né? Espero que a gente esteja aí acompanhando direitinho as nossas aulas, que vocês possam estar também estudando afinco, porque já está aí, né, para fazer as provas dos concursos que vocês estão aí logrando o êxito. Então, hoje a gente vai falar um pouco já trazendo o serviço social na cena contemporânea, né, trazendo o legado marxista para o serviço social e um pouquinho do projeto ético-político na nossa disciplina FHTM, Fundamentos Históricos, Teóricos, Metodológicos do Serviço Social. Então, vamos lá. Como eu falei, eu vou falar do legado marxista e o serviço social brasileiro. O que Marx trouxe para a gente, né? Na aula anterior, a gente estava falando aí do marxismo sem Marx, como foi essa questão da renovação do conservadorismo, dos documentos ou seminários, a gente pode dizer assim, é a mesma coisa. Em algumas provas traz como documentos, em outras provas traz como seminário, tá? Aí vocês só precisam ver a questão de nomenclatura. Lembrando que o livro Ditadura e Serviço Social não pode sair aí da cabeceira de vocês, tá? Eu passo outras dicas de outros livros também no decorrer das próximas aulas, mas esse aí é livro de cabeceira, não esqueçam de estar utilizando. Então, começando falando do legado marxista. Dessa forma, o Código de Ética de 1986 começa a incorporar de maneira tímida o seu caráter crítico, fundado em categorias e conceitos marxistas. Só vou fazer um adendo aqui no seguinte. Esse não é ainda o que a gente utiliza atualmente. A gente utiliza o de 93, né? Que já foi aí pós projeto ético-político. Só que esse, neste momento, em 86, né? Às vésperas da gente iniciar aí a década de 90, que a gente começa a utilizar este código de ética, sendo que hoje a gente já passou por 7 códigos de éticas, né? E aí ele traz esse caráter crítico. Então, por isso que é importante a gente entender que os conceitos marxistas, né, trouxeram aí para a gente também um respaldo para o nosso Código de Ética. Então, o projeto ético-político emerge juntamente com a revisão do Código de Ética, que definiu, no início da década de 90, novos parâmetros para o exercício profissional do assistente social. Vou parar de novo e vou lembrar o seguinte. Gente, o projeto ético-político não é um projeto propriamente dito. Não é aquele projeto que você pega e que você folheia e vai lendo, não. Tá? Esse projeto ético-político é dizendo que a profissão de serviço social está agora num novo momento, numa nova cena. Por isso que é o fazer profissional do assistente social estar nele. Por isso que é importante que vocês entendam esta questão, porque às vezes as pessoas ficam sem entender que projeto é esse, o projeto nunca sai do papel, porque projeto é uma coisa que vai depois ser utilizada, mas na verdade não. Fala-se em projeto ético-político que traz questões éticas e políticas dentro da nossa profissão, tá certo? O projeto ético-político, ele é situado, né, como uma síntese ética devido ao seu caráter moral de compromisso legal e política, haja vista seu alcance social, seu reconhecimento pela classe usuária dos seus serviços, pelos profissionais e pela sua vinculação coletizadora. Vejam vocês que assim, a síntese ética, né, e a questão da legalidade, da legitimidade da nossa profissão, inserida na divisão sociotécnica do trabalho, faz com que, né, esse alcance social da categoria do serviço social seja muito mais reconhecida, porque até então a gente ainda estava na subalternidade, né? Hoje a gente já quebra esse paradigma dizendo que a gente realmente é uma profissão, tem caráter profissional e utilizamos de outras ciências para desenvolver a nossa profissão e somos aí, né, respeitados no mercado de trabalho. Então, gente, quando a gente continua falando sobre projeto ético-político, é na direção de que o PEP, que é a sigla que vocês vão encontrar muito nas questões, por isso que eu sempre trago as siglas, né? É nessa direção que o PEP, Projeto Ético Político, conduz as ações dos assistentes sociais, fazendo do seu exercício cotidiano o exemplo de resistência e combatividade frequente às investidas do capital. Então, assim, se a gente hoje sabe que a nossa prática está tanto a serviço do capital quanto a serviço do trabalhador, do proletariado, uma vez que não detemos os meios de produção, vendemos a nossa força de trabalho, então também somos assalariados. Só que aí somos institucionalizados, né? É meio contraditório, mas é verdade. A gente é institucionalizado e vem aí a questão do combate a essa desigualdade, né? Lembra que eu falei sobre qual é o objeto de trabalho do assistente social,
que são a questão social e suas múltiplas expressões. Então, é nesse sentido que a gente vai tentar lutar contra o capital e a favor do proletariado. E aí, o projeto ético-político, em Abramides 2006, página 62, diz o seguinte: o PEP não prevê somente a aproximação dos seus interesses profissionais aos interesses da coletividade, ele sintetiza também a necessidade de construção de uma nova sociedade, em que não haja mais dominados, não haja mais explorado do homem pelo homem. Exploração, na verdade, ficou até errado aí no meu slide, desculpe. Então, para que não haja exploração homem pelo homem, sendo que a gente falou da questão da necessidade, né? Cada pessoa tem uma necessidade diferente. É aquele chavão que a gente sempre utiliza, é tratar desigualmente os desiguais. E tratar desigualmente os desiguais é entender a necessidade do outro é diferente da minha necessidade. Então, onde a gente vai intervir primeiro nessa necessidade, mas precisa entender de onde é que veio essa demanda para que a gente possa buscar aí os nossos instrumentos técnicos operativos e assim poder, né, buscar a transformação social daquele ser. Então, essa questão que o PEP prevê interesses profissionais, né, sendo buscados para que toda a categoria falasse a mesma voz. E aí, gente, ele continua dizendo o seguinte, né, Abramides: o projeto ético-político do serviço social busca sua adesão aos valores da classe trabalhadora, bem como aos valores essenciais do ser social. Então, aqui neste momento, a gente coloca o ser social em evidência. É este ser social que a gente vai trabalhar de forma completa. A gente pode até dizer de forma holística mesmo, né? Entender ele como um todo na busca da adesão dos seus valores, da sua cultura, né? Das suas crenças, do seu meio, né? O meio social onde ele vive, para que a gente possa buscar intervir diretamente na sua necessidade, naquela demanda. Então aí, nessa perspectiva ontológica do ser social, né? Entender ele a fundo mesmo, o projeto profissional é voltado para a autonomia, a emancipação e a ampliação da liberdade e socialização da política e da economia. A apropriação coletiva desta riqueza socialmente produzida para o pleno desenvolvimento dos sujeitos sociais. A gente pode dizer assim, né? Quando a gente vê qualquer situação na realidade social, na sociedade, a gente já tira alguns preconceitos daquilo. Então, algumas pessoas acham o seguinte: nasceu pobre, vai morrer pobre. Né? Então, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. A gente busca colocar aquele ser social diretamente na perspectiva ontológica mesmo, como eu já tinha falado, para que ele possa entender que ele é um ser livre, um ser dotado de direitos e um ser que pode socializar, uma vez que ele busque informações necessárias para atender a sua necessidade. Então, se ele está ali empoderado dessas informações, consequentemente, já houve uma modificação daquele ser e ele busca, a partir de agora, né, atender a sua necessidade como um todo. Então, nesse sentido, a gente vai estar entendendo que precisa se colocar é a questão da empatia. Me perguntaram outro dia assim, como é que a gente pode fazer empatia se existe tanta desigualdade? Mas a gente, enquanto profissional, vai se fazer empatia o tempo todo, né, gente? A gente precisa se colocar no lugar do outro para a gente entender que não é fácil estar naquela situação de marginalidade, né? Não é fácil a gente estar sem os nossos direitos salvaguardados. E aí, o projeto ético-político, por meio dos seus princípios profissionais, assim expressa e sintetiza, traz comprometimentos do assistente social frente à classe operária. O que ele quer dizer disso, né? Ele quer dizer que esse reconhecimento da liberdade com valor ético central e das demandas políticas a elas inerentes, que aí vem autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos, faz constituir a nossa prática profissional. Aí você me pergunta assim, sim, mas é a questão da autonomia do assistente social. Claro que eu sempre pontuo que a autonomia do assistente social, ela é uma autonomia relativa. Por quê? Porque ele é institucionalizado. Então, parafraseando Faleiros, ele fala saber profissional e fazer profissional, né? Fazer profissional e saber institucional. Como é? O assistente social tem o saber, mas quem tem o poder é a instituição. Então, a instituição fica ali atrelado ao nosso fazer profissional. Então, esse saber
profissional e poder institucional, como Faleiros coloca, é a pura verdade, tá? Então, a questão da autonomia, a autonomia relativa está explicada aí nesse sentido. E o projeto ético-político traz aí também a defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e autoritarismo, que aí a gente busca uma sociedade mais democrática, mais igualdade. Lembro vocês que aí sempre em algumas provas de concurso pergunta-se o seguinte: qual é o produto do assistente social? Né? Será que o assistente social, o serviço social tem produto? É logicamente, né, a busca dos direitos sociais, a igualdade, a equidade, a justiça social, é a efetividade dessas políticas públicas que vai dar o produto do assistente social, trazendo aí, claro, diretamente ligado aos direitos humanos. Então, a ampliação e consolidação da cidadania, que é o produto do nosso trabalho, considerada aí como tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras. Então, não esqueçam mais quem é o produto, né? A busca da igualdade, da justiça social, da cidadania e a efetividade das políticas públicas. O projeto ético-político vem buscar a defesa e aprimoramento desta democracia enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida. Vem aí, né, ele traz todo um arcabouço teórico quando ele diz que o homem ele não é fruto do meio propriamente dito. E alguns já rebatem, né, e alguns outros autores já dizem que ele precisa se colocar como cidadão de direito para sair dessa situação. Então, o posicionamento em favor dessa equidade e justiça social, que vem aí o que eu acabei de falar, né, trazendo para vocês aí o nosso produto, que assegure a universalidade do acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. Gente, não se esqueça que a gente, enquanto assistente social, vai dar efetividade a estas questões, a essas políticas sociais, a esses programas que o governo aí apresenta, né, que muitas vezes apresenta como um governo assistencialista, na verdade não é benesse, a gente sabe disso, está lá na Carta Magna, né, na Constituição de 88, é dever do Estado e direito de todos ter a liberdade, a segurança, a moradia. Então, daí repercute as políticas públicas e a gente vai dar efetividade com o nosso fazer profissional. Claro que a gente não vai sair aí dando BPC para todo mundo, não é isso? A gente sabe que aí o BPC existe regras que precisam ser cumpridas, porém, a gente vai precisar primeiro entender a necessidade de cada um, tá certo? Então, o empenho na eliminação de todas as formas desse preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças. É o que a gente fala tanto hoje, né? Entender o diferente. Entender o outro enquanto ser humano, mas saber que o outro é diferente. Independente de raça, de cor, de religião, de etnia, de nada disso, a gente tem que estar desprovido de preconceitos. Eu sempre falo que uma das características principais do assistente social é o profissional estar desprovido de todo e qualquer preconceito. Então, o projeto ético-político veio apenas confirmar isso que eu estou acabando de dizer a vocês. E aí, a garantia desse pluralismo. Eu falei do pluralismo há umas 2 ou 3 aulas, nem me lembro direito, mas quando a gente trazia essa corrente democrática para o serviço social, onde é através dessas correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas que vem reafirmar este compromisso com um constante aprimoramento intelectual. Então, esse aprimoramento vem da onde? Da capacitação. Então, a gente precisa se capacitar o tempo todo, precisa fazer treinamento, precisa fazer pós-graduação, precisa fazer palestras, participar de seminários, né? Buscar realmente entender como a sociedade está em constante dinâmica neste momento atual e em todos, para que a gente possa se capacitar a todo momento. Tá certo? Então, finalizo hoje a nossa aula de projeto ético-político e espero que vocês estejam gostando das aulas para que a gente possa nos rever nas próximas aulas. Um abraço, gente, e até mais. Tchauzinho.